volta com o nosso Fala Mercado, um programa aqui do Coletiva.tv que quer sempre dar protagonismo a quem de fato domina alguns assuntos. Bom, eu estou aqui só para apresentar o tema e para dar meus pitacos, né? Porque eu não consigo ficar muda. Então, para lembrar vocês, a dinâmica do nosso programa é sempre com 2 convidados. O nosso entrevistado da semana, que é quem vai ser ouvido, e também sempre um convidado para entrevistar, aquele que vai comandar a conversa. Para hoje a gente preparou um assunto que eu sei que comunicadores vão adorar, porque a gente tem um pé, às vezes até 2 nessa área, que eu já vou contar qual é. Então, meus convidados de hoje são 2 pessoas que dominam muito das 2 áreas, história e comunicação. Para falar mais sobre o tema, eu tenho aqui comigo Camila Oliveira, que é historiadora, e o nosso diretor comercial, Farias, que é um apaixonado por história, tem uma memória invejável. E, claro, aos desavisados, ele é meu sócio e meu pai. Então, obrigado, Camila, obrigada, pai, por aceitarem o convite de conversar hoje sobre história e comunicação. Antes, então, de passar a palavra para eles de vez, aliás, eu acho que vai faltar tempo pra gente falar tudo, né? Porque se eu bem conheço esses 2, deixa eu apresentar melhor quem são eles. A Camila, então, graduada em História pela PUC, é também pós-graduada em História e Comunicação pela Fevale e mestre em História Social do Futebol pela URGS. Que muito nos honra uma mulher mestre em futebol. Inclusive, ela foi a primeira mulher da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul a defender uma dissertação de mestrado sobre esse tema de futebol. Em graduação e pós-graduação tiveram outras iniciativas, mas a Camila abriu as porteiras aí no mestrado sobre o assunto. Ela também é professora de História das redes privada e estadual de ensino há 16 anos apenas, né? Foi agraciada por 2 vezes com o Prêmio RBS de Educação, em 2018 e 2019, na categoria Cidadania, com um projeto sobre depressão entre os jovens e usando o quê? Ferramentas comunicacionais, claro. Já o Farias é formado em administração pela PUC e técnico em contabilidade. Tem experiência comercial em diferentes áreas, tem turismo, calçado, curtume, saúde, bem-estar e, claro, comunicação. Nesse quesito, ele comandou o departamento de marketing do extinto Banco Santander. A gente brinca que ele tinha o poder da caneta, sabe? Meridional. Desculpa, o extinto Banco Meridional, Acabou porque hoje ele é o Santander. Acabou de fechar o banco. Eu vou ser processada. Fake news. Espalhei fake news. Ele representou também revistas especializadas na parte comercial, foi sócio-diretor de empresas de comunicação visual e há 6 anos está então comigo nessa jornada do portal Coletiva.net, da Coletiva.rádio, do Coletiva.tv e também das nossas revistas do selo Tendências. Agora, meus queridos convidados, o programa é todo com vocês. Bom dia, Camila. Bom dia, Márcia. Ou boa tarde ou boa noite, tu não sabe quando o telespectador vai estar nos assistindo. Deve ter, exatamente, pode ser os 3, né? Pode ser até boa noite, boa madrugada, enfim. É a magia dos tempos atuais em que tu pode até escolher quando é que tu queres ouvir, escutar, ver determinados assuntos. Realmente o tema, Camila, desperta bastante curiosidade, né? Bastante instigante. A gente tem um propósito aqui, pelo menos que eu já acompanhei, de explorar algumas temáticas, assim. E eu achei muito interessante essa história, olha só o trocadilho, né, a redundância, essa história de falar de história e comunicação, né. Como a Márcia disse, eu sou um aficionado por história, eu acho que todas as pessoas que têm uma memória boa de guardar datas, registros, fatos históricos, tem uma tendência a se apaixonar por essa... Eu diria que tu é um professor de história frustrado, né? Sim, completamente frustrado. Eu confesso que adoraria estar agora numa sala de aula ensinando história. Como eu acho que eu vou ainda viver uns 20 e poucos anos, vou chegar aos 98 e 3 meses, eu acho que ainda vou arriscar essa experiência. Ele já programou todo o funeral dele.
eu acho que vou tentar essa experiência ainda de estudar história e para ser professor. Mas, Camila, a estrela aqui é tu. A historiadora aqui é tu. Né? Eu fiquei particularmente curioso e eu queria que tu falasse um pouco disso, dessa opção que tu fizesse de história e comunicação, onde esses campos assim se encontram ou se não se encontram, não se valem um do outro, porque isso tem tudo a ver com o teu propósito de vida, né? De transmitir conhecimentos, de passar para os menos esclarecidos esse resgate de fatos, enfim, da história. E acho muito legal esse link com a comunicação. Eu tenho alguns episódios que ao longo da conversa eu vou tentar te indagar, eu vou deixar um pouco mais adiante. E agora eu queria ouvir assim, como é, por que a sua opção? Porque cursar história para mim é muito natural, mas depois se especializar em história e comunicação e até envolvendo o uso de comunicação para falar de história, futebol, enfim, é um emaranhado de coisa aí que dá acho que o tempo vai ser pouco, Márcia. Não, eu ia dizer, inclusive, para quem nos assiste, eu sempre começo dizendo que eu tô aqui só para apresentar e para encerrar, né, para apresentar os nossos convidados, mas que eu não me aguento, né, porque eu falo muito, então eu não me aguento para fazer interferências. Já dá para ver de quem eu puxei, né, porque o cara levou 10 minutos para fazer a primeira pergunta. Peço perdão humildemente. Camila, por favor. E a pior convidada de todas hoje por causa disso. Alguém que também fala tanto quanto nós. Vamos lá. Bom, então, olá Márcia, olá Farias. Queria em primeiro lugar agradecer, né, o convite, a oportunidade de falar aí de um assunto que a gente ama, né, que é história e comunicação. Bom, como que tudo começou então, né? Eu sempre gostei muito, desde criança, né, dos dois assuntos, mas óbvio que, paralelamente, né, quando a gente é criança, a gente não entende que conseguiria trabalhar os dois juntos, né. Eu me lembro, assim, eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de escrever, e sempre gostei muito de publicidade. E eu, desde criança, assim, eu inventava jingles, e eu criava comerciais, olha a loucura, na minha cabeça, e eu via os comerciais e eu mudava eles. Tipo, eu não teria acabado dessa maneira, eu teria feito esse de Natal de outra forma. Sempre gostei muito, assim. E sempre amei história. Optei, né, pela história muito cedo, na antiga quinta série, né, hoje sexto ano. Eu nunca tive outra opção, então eu nunca enxerguei a comunicação como uma profissão, era um hobby, eu gostava. E aí estudei história, né, e quando eu cheguei na faculdade, que eu fui entendendo que, olha, não tá tão distante, né, as duas áreas. Eu conheci através de uma professora muito especial, que é a professora Zezé, da PUC, né, Maria José Barreiras, que era professora da história e também da FAMECOS, né, também da comunicação. E aí ela me trouxe uma visão, assim, totalmente, eu falei, uau, né, como assim? Dá, tu é professora dá. dos dois, exatamente, dá. E aí eu fui fazendo amizade com ela, fui perguntando, né, qual é a cadeira que tu dá na FAMECOS, como é que é a aula lá e tal. E aí a gente acabou se encontrando, assim, pra fazer o TCC. Ela foi minha orientadora, né, então ela começou, e ela, olha como tudo se encaixa, e ela é uma louca, apaixonada por futebol, né, então ela começou a dizer, por exemplo, que ela, né, pesquisava periódicos, né, ela trabalhava com jornais e com revistas, né, e aí conforme, né, especialização, mestrado, doutorado, né, ela foi por ênfase, mas eu fui entendendo, falei, olha só lá, consegue usar os dois, eu também quero fazer isso. Né, então no início eu comecei, antes do futebol ainda, eu comecei a pesquisar cinema com história, que é uma outra paixão, a Márcia que me conhece sabe que eu sou uma fissurada por cinema, mas ficou assim, né, no senso comum, não me aprofundei muito, e aí quando veio a ideia, assim, de um dia conversando, eu sou muito gremista, ela é muito colorada, a gente brincava muito sobre isso, e um dia a gente tava vendo uma revista que ela, como sócia, recebia na época, que hoje é uma revista que, pelo que eu sei, não existe mais. E começou a vir umas ideias, assim, de como usar a revista como, né, forma. Só esclarece que as revistas do coletivo, selo Tendências, continuam bem ativas. Estão no mercado aí, viu? Não, essa não era essa, né? Especificamente. Ah, perfeitamente. E aí a gente começou a conversar
conversar sobre a revista, assim, fazer umas análises, né, umas criticazinhas. E aí veio a ideia, não, olha só, vamos fazer uma análise histórica dessa revista. E aí começou aí o futebol e a comunicação e a história tudo junto. Começou oficialmente na graduação. Eu tenho uma curiosidade, e toda vez que a gente ouve falar, eu estava conversando com a Márcia sobre a tua trajetória, e eu fiquei sabendo que tem uma temática muito importante que tu faz questão de abordar, que é a questão de gênero, né? E atualmente está muito em voga esse tipo de discussão e debate. E a primeira Copa que eu assisti foi a Copa de 70, né? Eu não tinha TV, eu assisti na casa do vizinho mais rico, né? Eu e mais um bando do bairro. Meus pais contam que foi assim também que eles assistiram. Então, e na Copa de 70, Camila, me corri se eu estiver equivocado no que eu vou te propor, havia um episódio, porque havia um gaúcho na lateral esquerda, o Everaldo, que faleceu acho que em 74, não estou bem certo quando é que ele faleceu, num acidente de carro, e foi o único gaúcho que teve naquela Copa, e não era nem o titular era o Marco Antônio, mas o Marco Antônio era muito gurizão, e lembro de ter lido que na época Gerson, Tostão, alguns mais influentes, o Marco Antônio, lateral esquerdo, acho que era do Fluminense, é muito novinho, vai tremer na base, bota o Everaldo, que era... Mas depois fiquei sabendo que é uma outra nuance na escalação de Everaldo, e até uma espécie de um aproveitamento do parte do governo militar da época, de aproveitar, tem um negro aqui na seleção. Esse papo é verdadeiro, ocorreu, tu pesquisou sobre isso, eu vi um comentário a respeito. Embora eu sempre tenha pesquisado gênero, né, o Everaldo foi o tema do meu TCC da especialização, né. Quantos tu fez, afinal? Né? Várias. São 3, né, graduação, especialização e mestrado, doutorado, eu ainda tô juntando coragem pra embarcar, tô com um pé nele, assim. Literalmente só um pé, né, Marcia? Atualmente só um pé, já que o outro tá lesionado. O outro tá lesionado. E aí eu dei essa pausa nas mulheres, né, pra pesquisar a figura do Everaldo, justamente por isso, né, eu tava trabalhando com a questão do negro no futebol brasileiro e cheguei, né, no Everaldo. O Médici, né, que era o presidente, né, o terceiro presidente militar, né, ele era... Emílio Garrastazu Médici. O Garrastazu, inclusive, tinham vários trocadilhos que a torcida fazia. Natural de Bagé. E o Médici, ele gostava muito de futebol, ele frequentava o Olímpico, né, ele era gremistão. Pior. Ai, ninguém merece. E aí, ele utilizou muito, né, dois fatos que ele utilizou pra falar, né, de desenvolvimento e usar a euforia a favor dele, né, que era o milagre econômico e a Copa de 70. E aí tem vários episódios interessantíssimos na Copa de 70, né, por exemplo... quando, em 69, nas eliminatórias, quando o Pelé anunciou que seria a última Copa dele, naquela semana foi o maior número, até aquele presente momento, de vendas de aparelhos de televisão, após o anúncio. Né? Porque não era uma coisa comum na época, né? Como o senhor disse, não era algo assim que todo mundo tinha, e a galera se mobilizou, porque não podia perder a última Copa do Pelé, né? Claro. E o Everaldo entrou muito, né, nesse gancho de aproveitar o esporte. Hoje é muito comum a gente ver atletas sendo candidatos, né, a cargos políticos. Na época não era comum. Né? Então o Médici, por exemplo, convida o Everaldo. Convida, entre aspas, né? Porque um militar. Acho que não dá pra dizer não pro militar. O convite era longo e meio duro, assim, né? Mais ou menos isso, assim, de repente, com os pregos junto. E convida, né, o Everaldo pra ser candidato a deputado, né? Eu tenho um santinho do Everaldo. Isso mesmo. Inclusive, que tem disponível no Museu do Grêmio, eles disponibilizam, tem uns santinhos e tal. Na época da pesquisa eu consegui. E aí ele usa muito essa imagem, justamente isso, né? Ele foi o primeiro negro a jogar num clube gaúcho, porque tem uma questão de um outro jogador... Tesourinha. Não, o Uriques,
acho o nome, não me lembro, que era do Corinthians, Não, mas o pessoal aí... tá dizendo que sim. Mas aí ele era, como ele não jogava pro Clube Gaúcho, ele era do Corinthians, então meio que ninguém nem sabia que ele era gaúcho, sabe? Então o Everaldo veio muito nessa vibe, né? Não, é negro e é gaúcho, joga no Grêmio, que já tinha, né, todo aquele histórico Sim. de ser clube racista ou não, essa questão. Então foi feito um grande marketing por causa disso, né? Quando o Everaldo voltou, né, da Copa, foi algo muito curioso, assim, os meus pais contam, né, e é muito legal, assim, quando tem família que gosta de história, né, que tu fica sabendo, assim, das coisas muito legais. Os meus pais contam, por exemplo, que ele foi recepcionado com carro de bombeiros, né, aquela coisa toda, pelas duas torcidas. Né, teve muita gente do Internacional que foi receber, muito naquela ideia de uma representatividade negra, gaúcha, não tanto clubística naquela época, né. E ele, de fato, não chegou a completar a campanha, né, porque o acidente dele foi entre uma viagem e outra, né? De campanha. De campanha do carro que ele ganhou como prêmio, né? Da Copa. Ele ganhou. Dodge Dart. Ele ganhou o Dodge, ganhou chave da cidade, ganhou um monte de coisa e acabou, enfim, sofrendo acidente. Então tinha muito isso, tinha muito esse uso, né, dos jogadores como forma de propaganda, né? Que coisa! Né? Isso nem acontece mais. Não. Essa Hoje é jogador, é músico, hoje é todo mundo. Todo mundo. Essa paixão que o brasileiro tem pelo futebol, isso é um lugar comum, né? Suscita esse tipo de aproveitamento. Eu acho que, inclusive, hoje, grande parte da remuneração de atletas vem da publicidade, até chamada de direito de imagem, né? Então, assim, o cara recebe lá fixo um valor ínfimo e o resto é tudo direito de imagem. Bom, eu também fiquei sabendo que a Márcia leu aqui... É impressionante como tu tá fazendo o dever de casa, né? Tu realmente estudou a nossa convidada, parabéns. Sim, eu estudei aqui na entrada aqui e agora tu falou que ela foi 2 vezes, concorreu e ganhou da RBS um prêmio, como é que chama o prêmio? Prêmio RBS de Educação. Prêmio RBS de Educação. Olha, eu acho que tem muita gente aí no país afora que anda precisando, tá aí ajoelhado nos muros, chorando nos quartéis. Tu poderia fazer aulas de história gratuita, pessoal, pra essa galera. Tu podia fazer uma outra tese no pós-doutorado de como entender esses malucos chorando cantando hino pro pneu, tá? Desculpa. Não, mas vamos só contextualizar pra quem tá nos assistindo, porque a gente nunca sabe quando isso vai pro ar. Enfim, todo mundo sabe. É que nós estamos neste momento num pós-eleição, em que, né, Luiz Inácio Lula da Silva volta a ser o presidente do Brasil. Vai que o pessoal assiste isso aqui daqui, sei lá, 4 anos, né? Lá no Paquistão. Entendeu? Vai que a gente chegue em Portugal, né? Então é por isso. Então a galera contra a candidatura do Lula, né, mais alinhada ao Bolsonaro, tá cantando hino pro pneu, né? Estão lá nas estradas, etc., fazendo seus protestos. Essa água é minha. Vai. Então eu queria que falasse rapidamente, até para a gente poder ficar um pouco mais a par desse trabalho. Aliás, prêmios existem aos montes por aí, né? Eu acho que se habilitar, se arriscar, porque ninguém gosta de perder, né? Agora, se arriscar, se apresentar e ganhar deve ser muito bacana. Eu nunca ganhei nada, entendeu? Mas assim, eu fico imaginando que deve nem ser na raspadinha, né? Ainda mais da RBS, que é um puta conglomerado midiático. Aí. Um abraço pessoal da RBS, aí, que apoia muitas vezes a gente aí, né? Eu acho interessante que ao te inscrever num prêmio é porque tu realmente acredita naquele projeto, né? Então acho que a Camila pode falar bem sobre isso. Já ganhei vários, mas já perdi vários também, faz parte, né? Faz parte. Aliás, o futebol também é isso, né? Inclusive me lesionei recentemente, por conta de futebol, né? Futebol, faz parte. Mas admito que a RBS tem um peso, né? Especialíssimo. Então, assim, eu sempre trabalhei, né, paralelo com a história. Eu sempre trabalhei, eu tenho 15 anos, eu fiquei 15 anos na mesma escola, tenho 16 ao todo, né? E durante esses meus 15 anos, assim, que eu fiquei na mesma escola, eu tô completando, né, 16. Eu trabalhei paralelo com história, eu trabalhei muito com voluntariado, eu trabalhei muito com teatro, né, eu coordenava outros grupos, assim. E eu sempre achei, né, que a educação vai muito além da sala de aula, né, livro, giz, que agora não é mais giz, tô velha, caneta. Então eu acho que dá pra ensinar de várias formas, assim. E eu acho que o teatro é uma forma maravilhosa de se comunicar,
assim como eu acho o voluntariado importantíssimo, assim, né? Levar a cultura do voluntariado para os jovens. E aí, dentro disso, eu sempre trabalhei muito questões emocionais, né, socioemocionais. Hoje se fala muito disso, né, chega lá o Setembro Amarelo, só se fala disso, né, mas a gente lembra que a gente tem que trabalhar de janeiro a janeiro durante 12 meses, né, qualquer lugar que a gente tiver, né, e eu que trabalho com adolescente é muito importante. E aí foi criado um projeto lá na escola, de minha autoria, né, junto com uma colega muito querida, Silvana Correia. Beijo pra ti, Sil. Onde nós criamos formas desses jovens, né, se sentirem acolhidos. Então, o nome do projeto é Você Não Está Sozinho. Legal. E a inspiração foi muito engraçada, assim, a gente queria uma coisa que brincasse com a infância, né, então a gente pegou da Cinderela. Quando começa a dar tudo errado, a fada madrinha diz pra Cinderela: você não está sozinha, Cinderela. E a gente queria que os nossos estudantes fossem os anjos, os fados madrinhos uns dos outros, né? Então a gente criou o projeto Você Não Está Sozinho, que teve vários passo a passos, assim, né? Então nós começamos com um grupo do teatro, através de literatura, porque nós tínhamos 2 espetáculos por ano, e um deles era relacionado ao Natal, né? Mas o outro era livre, e a gente escolhia sempre um grande clássico da literatura. Então a gente começou através, né, não, vamos fazer um teatro sobre isso, vamos falar sobre depressão, vamos falar sobre ansiedade, sobre fobia social, sobre as angústias do jovem, que às vezes pode ser, assim, coisas super, né? Pra nós, super simples. Simples, sei lá, o divórcio dos pais bateu forte em um jovem e de repente não bate tanto em outro, né? Uma reprovação, um término de relacionamento, né? Até coisas muito mais sérias não, mas assim, coisas que naturalmente, né, a gente abordava racismo, a gente abordava bullying, né, sexualidade, né, descoberta, como contar pro pai a homossexualidade, né? Enfim, aí fizemos, né, começou com teatro, e aí a gente começou a ter alguns contatos, a gente começou a ver que, cara, não dá pra ficar só no teatro, né? Então a gente entrou em contato com uma psicóloga, fizemos uma parceria, né, roda de conversa, e nós criamos uma caixa onde eles depositariam cartas que somente a psicóloga abriria, né, e procuraria. Então, assim, aqueles que quisessem ser procurados individualmente poderiam assinar, né, pra a psicóloga saber. Tudo gratuito, né? Foi uma parceria que a gente conseguiu com ela, né? A psicóloga Edivânia, uma querida também, beijo pra ti, Edivânia. E aí a gente começou indo, e aí a gente, a escola, né, que era a Escola Nossa Senhora do Brasil, né, a escola que eu fiquei muitos anos, que eu tenho muito, muito carinho, era uma escola de bairro, né, uma escola até o 9º ano, então a gente sempre teve essa ideia de escrever pra prêmio. Era uma coisa muito engraçada, não era pra promover necessariamente o projeto, né, o professor, mas era para divulgar. Não, a escola precisa mostrar que ela existe, que ela tá aí, que ela tem bons projetos, que não é porque ela é uma escola menor do que outras mais tradicionais que ela, né, não faz. E aí, em 2018, nós inscrevemos a primeira vez o projeto, ficamos entre os finalistas e ganhamos uma menção honrosa. E aí, em 2019, nós pegamos o mesmo projeto, fizemos várias adaptações, modificações e decidimos escrever de novo. E aí, para nossa surpresa, veio o prêmio principal. Eram categorias, né? Categoria sustentabilidade, categoria gênero. E nós ganhamos na categoria cidadania, né? Por tratar de um assunto que vai além, né? Realmente eu acho que o tempo vai ser pouco. Vamos ter que fazer um segundo. Camila, quando fala em história e comunicação, eu sempre lembro, assim, me vem claramente à cabeça o episódio da legalidade. Não precisa assim tu comentar, eu era pequeno, não era nascido, enfim, mas deve ter assim estudado, em que o presidente da época, então, o João Goulart, e o governador daqui, o Leonel Brizola, o João Goulart vai à China e aí a milicada, desculpa a expressão, os militares ficam ensandecidos. Imagina um governante na China, né? O comunismo vai matar todo mundo aqui, vai comprar o Brasil, vai fazer de tudo. E aí o Brizola aqui, percebendo então assim o quão importante a comunicação era para o movimento,
manda lacrar os transmissores de todas as emissoras menos da Guaíba e transforma a Guaíba como a rádio da legalidade, né? Eu nunca me esqueço desse episódio porque já existia fake news lá com boas intenções, ou más, não sei, né? Em que o único sinal emitido daqui saía da Guaíba. E ele mandou, então, esse sinal sair daqui de que na volta ao Brasil, o presidente do Brasil desembarcaria dia tal no aeroporto Galeão, no Rio. E aí os milicos foram tudo para lá cercar o Galeão. Ele desceu em Montevidéu e entrou no Brasil por terra. E durante algum tempo, nesse movimento da legalidade, que foi em 1961, dia 27 de agosto, estourou, o governo do Brasil estava aqui no Rio Grande do Sul. Né? E aí todo aquele movimento e tal. E eu fico imaginando assim, a esperteza de um sujeito, que era belicista, eu acho que ele gostava de uma boa briga, consegue então ter essa lucidez de, cara, a única forma que eu tenho de fazer é blefar. Aliás, na guerra, a primeira vítima é a verdade, né? Ontem mesmo descobriu-se, né, ou chegou-se à conclusão de que, na verdade, os mísseis na Polônia não eram russos, né? Então, eu fico assim muito impressionado com alguns episódios da história do país. A própria proclamação da República foi um blefe total, né? Mas eu falo isso e eu queria chamar da fake news pelo seguinte, cara, vivemos num tempo aí muito complicado, muito difícil, né? De tu ter que estar conferindo tudo para ver se realmente é verdade, né? E hoje, com a mesma velocidade que se espalham via as redes notícias falsas e mentiras, é um processo comunicacional, como outro qualquer, massifica, se multiplica, se replica e às vezes mentira. Como seria bom, né, usar toda essa cadeia da comunicação para outros propósitos, vamos dizer assim, né? E a pergunta? E a pergunta é assim... Mais 5 minutos só para formular mais uma pergunta. A exemplo do que a mim me toca... Te ocorre algum episódio, assim, como tu mencionasse, do Médici na ditadura, usando o Everaldo, em que a comunicação tenha... Porque tu usa ela muito hoje por um processo de quase que uma agenda positiva, né? Mas, assim, no sentido negativo, tu transitou nessas pesquisas por episódios assim em que a comunicação foi utilizada para um determinado fim. Não precisa falar do Carluxo, tá? Vamos ficar aqui na história. O bicho é tinhoso. A Camila melhor com um olhar assim, não me provoca. Mas o bicho é tinhoso. O cara ganhou a eleição pro pai dele e temos que admitir, né? Vamos lá. Vamos botar ordem no galinheiro. Pra isso que eu tô aqui, não é só pra dar pitaco, é pra botar ordem nesse galinheiro. Eu só vim de vermelho porque é isso. É sobre isso, tá tudo bem, pessoal. Bom, vários episódios, tanto negativos como positivos, né? O golpe civil-militar, né? Ele é a prova, né, concreta de que a comunicação e a história trabalham juntos, independente, né? Eu tava comentando, né, contigo ali fora, que a primeira coisa que uma ditadura faz é o quê? É censurar, né? É fechar a boca de jornalista. Como eu digo, sim, amiguinhos, a ditadura existiu. Sim, amigos, o golpe existiu. E aí tem aquela frase, né, que uma verdade repetida 1000 vezes, uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade, né? Dizer que foi de autoria do Hitler, mas também pode ser fake news, tá? Não sei. Mas aí, indo pra esse lado, né, na Segunda Guerra tivemos episódios interessantíssimos, né? Por exemplo, o Hitler, ele, quando começa, né, as campanhas, porque, pasmem, né, não foi golpe, o Hitler, ele ganhou, né, pessoal? Foi legítimo. Pois é. E aí, quando ele começou, né... semelhança, mera coincidência. Quando ele começou as campanhas, ele contratou uma cineasta, na época, pra fazer vídeos contra os judeus, e esses vídeos eram mostrados. Na época, né, o cinema tava começando a dar uma bombada e eles eram mostrados, tipo, curtas antes, né, dos filmes, assim, então eram sketches. Aqui devia canal 100. Eram sketchzinhas, assim, e eram umas sketches muito malucas. Por exemplo, tem um que ia ser um galpão sujo, com ratos, com barata, resto de comida, então é só uma filmagem, né, claro, óbvio, um cinema super simples né, Sim. Então é uma filmagem de um galpãozão, assim, uma sala escura,
que tu vê sujeira, que tu vê um monte de animal, assim, que em geral tu não curte muito, né? Ratos e baratas não são os preferidos das pessoas. Não é né? um gatinho, Não é né? um cachorro pet. fofo. E aí tem uma voz, né, narrando, dizendo que os judeus são como essas pragas que infestam as cidades. Então ele faz toda uma comparação, né, aos ratos e baratas. Então, era o poder da mídia sendo utilizado a favor dele. E no nazismo foi muito forte, né? Tinha um ministro, Goebbels, da propaganda, que usava muito isso. Bom, eu acho que os alemães até hoje têm muita vergonha desse passado, né? E pagam indenizações até hoje por conta disso. Mas é impressionante como conseguiram arrastar um país inteiro para essa cultura do ódio, né? E usando massivamente da propaganda. Né? É impressionante o que aconteceu naquele período lá. Eu te interrompi, desculpa. Essa questão da vergonha, né, deles não óbvio, né, não se orgulharem nem um pouco, é uma coisa muito curiosa, né, porque hoje no Brasil a gente fala tanto das políticas afirmativas, as cotas estão dentro das políticas afirmativas que muita gente, né, critica, muita gente não entende. Na Alemanha tem políticas afirmativas para judeus, por exemplo, né? Entendi. Então é a mesma coisa, as pessoas, elas demoram pra entender, mas está favorecendo o negro. Não, amor, esquece o negro, é favorecendo o povo que você mesmo, né, matou, prejudicou, enfim, lá, por exemplo, tem políticas afirmativas para o povo judeu. Eu acho que tem duas coisas históricas, né, que são reparações ainda não realizadas. Nem sei se vão, e aqui não é uma discussão meramente de viés ideológico, né? Mas a questão que a Argentina fez e outros países fez quando as ditaduras morrem, de fazer o resgate, ou com comissão da verdade, enfim, que nome tenha, né? Mas que não deixa essas coisas ficarem a lo largo, né? Então, eu acho muito importante que isso seja, assim, revisto. E o outro que se fala muito, e eu sei que isso também foi muito abordado nos seus trabalhos, Camila, que é a questão do racismo, né? Especialmente do racismo em relação ao afrodescendente, né? Se falava em arrobas, enfim, tudo aquilo que a gente viu aí tempos atrás. E o racismo hoje, o estrutural, por assim dizer, né, está muito longe de ser eliminado. Muito longe de ser eliminado. De forma que eu acho que esse teu trabalho com a meninada, usando esses recursos de comunicação muito atuais, muito instigantes, muito, enfim, é muito interessante. Eu te cortei antes que tu não falasse muito disso, né, desse trabalho teu, usando a comunicação para falar de gênero, né? Tu poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Só voltando, só para finalizar o assunto da eu ditadura, te cortei, ali, né? Imagina. Dicas. Capaz. Isso nunca acontece. Dica de cinema. Boa. Não sei quando que o programa vai ao ar, né? Mas agora estreou, né, no Netflix, o Argentina 1985. Sim, né? sim. E a Argentina é um grande, aqui, né? um grande exemplo, né, de primeiro e um dos únicos, né? No filme eles abordam a questão do julgamento da ditadura, mas vai muito além disso, né? De só reconhecer que teve, pelo menos, né? Porque no Brasil nenhum militar, por exemplo, foi preso, foi processado, nem, sei lá, prisão domiciliar, nada, assim, sabe? Tipo, virou pizza e nem existiu ditadura. Mas nessa linha aí. Bom, mas enfim. A questão de como que eu usei, né, as mídias, enfim, pro trabalho. Era essa a pergunta, sim, né? O que começou com teatro, depois nós fomos para as redes sociais, né? A gente trabalhava muito com vídeo, né? Nós tínhamos uma equipe na escola de jornalistas que também facilitava, porque é uma equipe de marketing profissional, porque é óbvio, né? Eu posso ter toda a boa vontade do mundo, mas não sei editar perfeitamente, não sei. Então nós tínhamos uma equipe, né? Marcos, maravilhoso, beijo, que super fazia esse trabalho pra gente. Mas a gente usou muito também o simples, né? As redes sociais, então os alunos faziam pequenos vídeos para poder fazer circular, né? Isso não só pro projeto da RBS, mas, né, para tudo. Nós utilizamos também uma comunicação, assim, muito visual, além da questão áudio, né? Bonita e chique. Porque às vezes o simples dá certo, né? Sim. Então, os alunos criavam mensagens de positividade, de empoderamento, né? E nós colamos por todo o colégio cartazes, post-its,
né? Eles distribuíam no recreio, então eles viam alguém sentado sozinho, eles iam lá e davam uma mensagem, né? Então, assim, isso ocorria durante todo o ano. Legal. Isso ocorria durante todo o ano, né? Essa ideia de uns serem os anjos dos outros. E quando era uma situação mais grave, né? Realmente estou sabendo de um bullying. Aí eles recorriam, então, pro colégio, né? Os organizadores, assim, vamos dizer, iam pra direção, pros professores. Mas a gente utilizou muito esses recursos. O teatro e a questão das redes sociais que eles usavam na época. Na época, por exemplo, não estava tão em voga, sei lá, o TikTok, que surgiu depois. Hoje nós teríamos usado com certeza. Sim. Mas a gente usou muito o Facebook, Instagram, né, vídeo para YouTube. Criamos um canalzinho, assim, né, no ano para poder, né, fazer circular esse material. Camila, eu queria te fazer uma outra pergunta, ainda assim, do processo histórico, né? Como foi, quando o Getúlio se suicida e deixa uma carta, testamento, né? Né? Assim, nas tuas avaliações, tu consegue definir o papel da imprensa naquele momento? Assim, nas tuas pesquisas, como que tu viu o papel da comunicação de modo geral a partir daquele... Foi um episódio muito trágico. Imagina tu amanhecer e o presidente se matou. Meu, que loucura! Né? Periga, e como quase se inicia quase que uma revolução civil, né? Tu poderia falar um pouco disso, se tu transitou por isso em algumas pesquisas? Eu até não trabalho com o período Vargas, assim, mas é uma coisa super curiosa, porque agora, né, falando da era Vargas, eu até me lembrei de outros períodos onde a comunicação também... pois é, o repórter Esso, na época, sim, né, que fez a leitura da carta de testamento, imagina, né, exatamente, acordar e o presidente se matou, como assim, né? E na época, antes disso, né, o Getúlio Vargas se dizia perseguido, se dizia pressionado pelo Carlos Lacerda, que era jornalista, né? Sim, então, sim. Assim, ele já se dizia, né, perseguido pela mídia, e aí quando faz a carta tem aquele final, né, super histórico, sai da vida para entrar na história. E tudo isso transmitido pelo rádio ali, né, olha o quanto, né... Aliás, o rádio, esse companheiro, né, impressionante, né? Eu sempre que faço aquela brincadeirinha de, cara, como é que o cara vai... Ou ia... Como é que o cara ia ao estádio, pagar para ver um jogo e ouvir no radinho, no estádio, que alguém contando para ele que ele estava vendo ali, né? Uma coisa muito vai até maluca. Hoje, acaba o jogo e ele vai deitar com o radinho, porque os comentários dos radialistas são, sei lá, melhores que os da TV, assim, na cabeça dele. Eu acho que um outro período também que foi bem marcante, assim, foi a renúncia do Jânio Quadros, né? Que dá início, inclusive, a todo o processo depois, que vai desembocar no golpe, porque quando a legalidade aqui acaba, tem um sujeito que é fundamental no acordo, né, chamado Tancredo Neves, que então era um deputado federal, um mineirinho muito conciliador, e ele apresenta pela primeira vez, então, o Brasil, ele apresenta um projeto, aprova, e o João Goulart, então, é aceito como chefe de Estado, mas o Brasil teve um primeiro-ministro chamado Tancredo Neves, por um período que durou da legalidade de 61, acho que até 63, quando começam aí os problemas que desembocam no movimento de 64. O Dias Toffoli do STF que fala que não foi foi um movimento, né? Um movimento, assim, enfim. Desse período, assim, te ocorre também algum papel? Eu recordo que em 64, acho que talvez seja o mais relevante, né? Até a Folha de São Paulo emprestava seus carros, né? E tem fotos hoje. As fotos é uma coisa que eu acho muito interessante, né? Hoje nós temos muito recursos de áudio e vídeo, mas houve um tempo que esses recursos não eram tão fartos como são hoje. Era na foto, era no texto, né? E acho que, inclusive, a foto fala muito, né, assim, do que registrou naquele momento. Teve uma foto era o Jânio Quadros, se eu não me engano, com o Che Guevara, que, meu Jesus, sim, assim, ele condecorou. Não, e tanto que depois o João Goulart, né, o Jango, um dos motivos, né, da perseguição foi qual? O cara fez lá meia dúzia de casa popular, é comunista. Sim. Né, então, aí, porque assim, tá dentro... Né, o golpe civil-militar não é algo isolado, tá dentro, né, da Guerra Fria, então assim, era todo um contexto, né?
me lembrei também de outro episódio, que é o Collor, né? Sim, Porque mais eu ia contemporâneo, falar. Mais contemporâneo, quando dá todo o Eu escândalo, ia as pessoas falar. acordam e olham na revista Veja e tipo, olha, né? Então também através da comunicação que muita gente, né, ficou sabendo, porque, né, as pessoas de repente mais, enfim, desligadas, assim, acabaram sabendo. Então, assim, vai ter sempre aquele que estuda, que gosta, que é ligado, né, em política, enfim. Mas os veículos de comunicação são a grande massa, né? Na época, mais o rádio, hoje, né, tem os periódicos, hoje a internet, óbvio, televisão. Então, sim, né, tem gente que acaba chegando nesses fatos importantíssimos através da comunicação, Na né? verdade, a imprensa e a publicidade, elas servem à sociedade como uma memória, né? Porque, como tu disse, nem todo mundo vai se interessar em ler um livro de história. E, aliás, muitos fatos não estão nos livros de história. Sim. Os mais legais são fofocas históricas. Dos Tá? bastidores. Eu vou escrever Eu um queria- livro só de Eu queria bastidores. te comentar duas coisas, não deixa eu me esquecer. Uma é essa questão dos livros de história e a outra é a questão que a gente fala às vezes aí no nosso trabalho do dia a dia, que em duas linhas tu pode destruir uma reputação, mas também em duas linhas tu pode incensar um canalha. Basta tu ter um viés e ter na mão a caneta do veículo, né? E eu me recordo que a Lava Jato, que é um episódio recente, né? O que se destruiu de reputação, porque o William Bonner, com aquele cano saindo, jogando dinheiro pelo ralo, e o William Bonner em tonsões dizendo hoje, mais um delator, não sei o que. Cara, foi um período assim maluco em que o Brasil foi inundado e dali suscitou-se muitas emoções diferentes. Muitas. Criou-se ali os que hoje odeiam e os que tinham que defender de alguma forma. Polarizou, né? Mas enfim, eu acho que muita injustiça ali, muitas vidas ali foram... De todos os lados, né? De todos os lados. Não, Vai eu dizer. não estou fazendo aqui um viés político, tá? Mas com certeza, quando eles faziam uma delação, um procurador lá em Curitiba alimentava a Rede Globo com o teor da delação, um fragmento que ia condenar o cara, né? Que nem aquela mulher que foi vista tirando dinheiro do caixa eletrônico, de costas, ó, é a mulher do cara ali, ó. Não era a cunhada. Mas até então já estava na boca do povo, né? E Vou amarrar tuas mãos. E Parar de bater no depois microfone. do dito ou do escrito, é difícil É difícil, desdizer, é né? verdade, É difícil. é Até verdade. porque Foi um pra monte de rede. pessoas que lê aquilo Ninguém que lê é- desmentido. Exatamente, né? Aquilo que ele é. Depois que tu verdade. acredita, né? Tanto que hoje tá muito difícil, né? De conversar aí com algumas pessoas, porque depois que elas botou aquilo na cabeça delas, difícil deu. tirar. Não dá pra. aliás, eu queria perguntar a segunda coisa que eu Não, eu falei. falei dos livros que a gente tem sempre a brincadeira de que, aliás, a gente leu muito essa brincadeira, esses memes na internet, de que a gente tá muito curioso pra saber como serão os livros de história, né, daqui pra frente. Eu que porque- lute pra explicar. Não, e assim, tu vai estar lá, Camila Oliveira, professora de história, com, sei lá, 50, 60 anos, tendo que explicar essa bagunça no Brasil nas últimas 2 décadas, É verdade. né? A Márcia sabe que além de história eu dou outras disciplinas, né? Enfim, porque, né, acontece. Falta professor, né? A gente sabe que o sistema educacional não é o... Tu é do Estado. Né? Acertei. Também, pessoal, no estado a gente, né? Falta de professor, deve ser. Dou várias disciplinas. Eu tô quase, depois de tudo isso que tá acontecendo, eu tô quase dizendo, bom, então já que eu dou tantas disciplinas, eu vou sair da história e vou ficar só com as outras, assim, sabe? Eu tô quase me... Mas é isso. Vai ser um desafio, né? Vai ser um desafio. E tu tava falando dos livros, né? Só voltar ali do não contar tudo, né? Na verdade, sempre foi... A história sempre é um desafio, porque já começa com a questão do agente histórico, né? Quem são os grandes heróis dos livros, né? Os generais, os reis, então assim, já não dão ênfase, Lá, inclusive no feudalismo, né? Já não se a dão gente for mais- ênfase pros anônimos, que são quem realmente pro proletariado, quem luta, realmente né? Não, assim, botou a mão na massa. o escravo que tava lutando, ninguém fala, e o general ganhou, né, o mérito. Mas mais do que isso, Camila, eu vou, assim, quando começa a falar agora de livro, de história, eu estudei em plena ditadura, né? Eu estudei toda ela. E eu me recordo, eu estou me imaginando agora, garoto numa sala de aula, que tu mencionou
de estar usando ferramentas para poder aculturar essa meninada, eu me lembro assim de livros extremamente ufanistas. Realmente o teor deles era não era uma coisa de Coreia do Norte, de culto ao presidente, mas era uma coisa assim que era a distorção, né? A distorção que existia. Tu tinha aula de moral e cívica, né? Então assim, puta, mas gente, que é moral e cívica? Aí tinha OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Mas, por outro lado, o gurizinho já sabia como é que era a estrutura social e política, né? Claro que muito enviesada pelo domínio militar na época, né? Mas realmente era muito fanismo, assim, tu falando do Médici, tinha música de Dom e Ravel, Eu Te Amo Meu Brasil, e tu cantava aquilo orgulhoso. As pessoas confundem muito, né, o patriotismo com nacionalismo, né? É verdade. Então, bem assim, colocado. tu amar o teu país é uma coisa, Verdade. né? Tu usa a tua bandeira nos Estados Unidos, a gente vê isso, as casas com bandeira nos Estados Unidos, maravilhoso. Aqui também. Né? Na estrada, no caso. Aqui em Portal. Não, lá no condomínio tem tá, bandeirinhas. enfim. Mas aí, né, tu amar o teu país, odiando quem não é do teu país, bom, muda, né, a história, tu amar o teu país, mas, né, menosprezar quem veio tentar a vida, muda a história, né? A gente viu isso voltando na Segunda Guerra, né? E aí, falando das músicas, né, que o senhor comentou do gancho, a gente vê muito isso, por exemplo, como as coisas são associadas, depois é muito difícil desassociar, né? Então, por exemplo, a suástica foi inventada por Hitler. Eu acho que a mitologia nórdica, nesse momento, deve pensar, cara, a gente foi lá, criou um símbolo tão bonitinho. Mas não, esqueçam, foi o Hitler, né? Deu. Se apropriou. A valsa das Valquírias, né? O Hitler, ele era um fã de música clássica, né? Ele adorava Wagner, ele adorava pintar, né? Ele era um cara super para as belas artes e tal. E aí ele se apropria da música pra usar, né, nos comícios e tal. E hoje ela é conhecida como a música do nazismo. Tipo, cara... Né? Então, as imagens são apropriadas. Então, aliás, né, temos agora, recentemente, também, né, um lado da política que se apropria da camiseta do Brasil. Né? E aí, agora na época da todo... Copa, tu tá pensando, uso ou não uso? Né? Vou ser confundido ou não vou? Então, né? é uma pergunta curiosa também. Só assim, que seja a última, então, porque a gente tá estourando o tempo. Já? Sim, eu já Márcia, só uma curiosidade, os meus estudantes formandos de uma das minhas escolas fizeram a camiseta de formatura e eles botaram grande nas costas, que nem camisa de futebol. Como não cabia o 2022, eles botaram 22, que era o ano. Eles estão destruídos, porque todo mundo olha e pergunta, né? E eles, era só o ano que não cabia, e eles estão arrependidíssimos, assim, só pra tu entender o quão grave é. Era só uma camiseta de formatura. Não, a pergunta, então, que encerra, Camila, tem muito desse olhar que eu tenho curiosidade. Eu acho que, especialmente professores de história, que para muita gente estavam entre os mais queridos, porque não era matemática nem português, né? Então, geralmente, professor de história era bem bacana. Né? E, praticamente, nos últimos anos, se inaugurou um ódio ao historiador, ou seja, todo historiador é comunista, maconheiro, hippie, homossexual, não toma banho, não raspa o sovaco, sabe? Pô, o historiador, essa nobre profissão, virou um troço nos últimos anos. Como é conviver com isso? Eu me disfarço de professora de matemática, porque eu não tenho muito esse perfil, né? Então eu dou uma disfarçada. Tu engana super bem, né, Camila? Na faculdade eu já enganava, porque na faculdade já tinha a galera das missões. Como foi conviver com isso? Tinha colegas que fumavam, que não tomavam banho. Tudo bem, mas aí eu acho que eles eram publicitários ou jornalistas? Não sei. Brincadeira, sempre teve gente. História e Famecos ali juntinho. Né? Mas como foi pra ti conviver nos últimos tempos com essa ojeriza, o historiador? Não, assim, falando super sério, a gente dá aula com medo. Né, com medo do que o pai vai falar, do que o aluno vai falar, porque a gente tem alunos que já trazem um discurso de agressividade, né? Sim. O que antigamente nas escolas privadas se tinha muito, hoje tomou conta também do Estado. Né? Claro, no Estado tu até tem a
proteção da não demissão, né? No meu caso, que sou nomeada, até tudo bem. Mas não é nem por isso, né? Não é por ser demitido ou não, é porque tu te estressa, né? Então, assim, o pai, né, vem falar contigo e tu não pode falar absolutamente nada. E no meu caso, assim, eu brinco, né, que eu sou a única professora da escola que tenho permissão legal de falar de política. Eu brinco porque faz parte, né? Tu fala de política em vários conteúdos, né? Assim, Claro. não todos. Tu tá falando de política. Até porque a gente não está falando de política partidária, Não necessariamente. é exatamente, né? A política, no momento que eu acordo de manhã e escolho a minha roupa, né? Eu tô escolhendo. um ato Eu tô político. fazendo um ato político, eu tô escolhendo algo que tá me representando naquele dia, como é que eu tô me sentindo. E as pessoas não entendem isso, né? Então, assim, antes eu falava e o medo da escola era, sei lá, escola religiosa. Ai, cuido que tu vai falar na Idade Média, sabe? Era só isso que bastava. Hoje não! Hoje tá tudo. Eu vou falar de pré-história, o assunto pode virar Lula Bolsonaro, entendeu? Então tu não sabe. Eu falo, sou dessas. Porque eu brinco, gente, é história, então vamos falar. Mas ainda assim, tu fala e depois tu pensa, será que eu falei algo assim a mais? Qual o pai que vai, sabe? Tu começa. E assim, rede social, tu tem que. Ou tu não adiciona ninguém, né, Claro. do meio profissional, ou tu tem que criar um personagem na rede social, que tu não pode ser tu necessariamente, né, porque o pai olha tudo, né, ele olha a tua roupa, o que tu fala, o que tu posta, E né. o próprio aluno também, E né? o próprio aluno também, exatamente. Então, assim, tá bem complicado. Mas seguimos. Com muita paixão, Seguimos. vai dar certo. Gente, eu tinha certeza que ia faltar tempo. Mas é aqui, Se eu tenho umas deixasse- 5 perguntas aqui. Porque se deixasse, eu tenho certeza que esses dois passariam o dia inteiro falando de história e comunicação. E eu, particularmente, passaria o dia inteiro escutando, porque eu também adoro esse tema e adoro ouvir quem domina tanto esse assunto. Eu digo, inclusive, né, pra quem não sabe, a Camila é minha amiga fora do mercado também. E a gente Colega de sempre... time. Somos parceiras de futebol e somos parceiras, né, de longos anos. A Camila é uma das pessoas que eu conheço, uma das professoras que eu conheço mais apaixonadas pela educação, né, e pela sua profissão. Então, é realmente muito gostoso de ouvir essas pessoas que amam o que fazem. Então, gente, muitíssimo obrigado. Eu tenho certeza que essa mesa ela tá cada vez mais pesada, né? Pesada no sentido de boa, de qualidade, com muito conteúdo para compartilhar, porque afinal de contas, aqui quem fala é o mercado, né? Com vocês o nosso último recado, aquele clássico. Comenta, compartilha, te inscreve no canal, ativa o nosso sininho pro YouTube te avisar toda vez que tiver conteúdo novo. Comenta aqui o que vocês acharam, podem perguntar inclusive pra Camila especialmente, a gente pode direcionar pra ela. Também, quem mais vocês querem ver aqui comigo nessa mesa e quais os assuntos preferidos. Tchau, tchau, até o próximo episódio.